discussão dos partidos, essas siglas do Centrão, né, embora elas sejam, como o senhor coloca, não tenham representação do ponto de vista programático, elas controlam hoje boa parte do orçamento do Estado. Uma vez que o senhor se eleja presidente nesse eventual cenário, há instrumentos possíveis para mudar essa mecânica de distribuição? A gente tem um dos grandes planos nossos, é a nossa grande reforma administrativa, é a ideia de mudar o sistema de incentivos dentro da máquina pública. Então hoje, qual é o sistema de incentivo para você eleger um político no Brasil? Ou seja, se tem um dirigente partidário, meus colegas / concorrentes, né, dirigentes partidários, o incentivo deles é eleger o maior número possível de deputados federais, porque com deputados federais você tem muita emenda, que são nacos do orçamento, que os deputados federais mandam pros prefeitos e vereadores na base. Dois, com mais deputados federais você tem mais fundo partidário, você tem mais fundo eleitoral, fora a participação na TV, participação em debates, espaço de comissão. Ou seja, qual é a cenourinha que tá na frente de um partido político e de um político em geral? Eleger deputado. O prefeito hoje serve para atender a base de um deputado. Então tá tudo invertido. A gente tem que alterar a dinâmica. Qual é a dinâmica? A dinâmica tem que ser no executivo. Então um prefeito e um governador tem que atender as pessoas bem. E isso significa ter indicadores de desempenho, que são os tais KPIs. Então um prefeito que tem boa cobertura de esgoto na cidade dele, ele melhora a cobertura, ele melhora os desempenhos em educação, SAEB, DEB, ele diminui homicídios, roubos, furtos, tudo isso metrificável, ele ganha pontos. Isso é ponderado pelo número de habitantes que tem naquele município ou que o estado dele. Isso vira estar qualificado para receber emenda e estar qualificar o partido dele para receber fundo partidário e fundo eleitoral de maneira proporcional. Assim, o sistema de incentivo será qual? Eleger bons prefeitos pros partidos e fazer os prefeitos ficarem lá, porque quanto melhor for aquele prefeito, melhor ele atender a população, mais bem recompensado o partido é. E tem que ser assim, porque aí o dinheiro vai pro partido que atende bem as necessidades reais das pessoas e não atende bem a vontade eleitoral das pessoas. Porque se eu fosse populista, eu falava, não, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Mas é mentira. O povo não sabe julgar um político. Tá claro, a gente tá com o Lula no poder aqui. O povo não sabe julgar o desempenho do político. As pessoas reelegem prefeitos que são corruptos. As pessoas não sabem tomar escolhas. As pessoas não sabem avaliar se o prefeito atendeu elas bem. As pessoas gostam de prefeitos populares. Então, as pessoas, infelizmente, elas não podem determinar através do voto delas o dinheiro que vai pros partidos, porque os partidos ficaram viciados em enganar as pessoas, em comprar o voto delas, em dar show do Wesley Safadão, do Alok nesses municípios, e esses municípios não melhoram. Então tá bem comprovado, quanto mais pobre o município e mais dependente do dinheiro estatal, pior as pessoas votam, e os municípios continuam dependendo ali de mais shows você tem do Safadão, e mais emenda, e mais roubalheira você tem. Esse ciclo tem que ser quebrado, e é isso que a gente vai fazer. E há espaço, considerando que o Congresso se mantenha dominado por esses partidos, há espaço particular isso? Muitos partidos gostariam de ter isso. Eu sempre cito ele, o Kassab, que é um político profissional competente, ele acharia um modelo desse muito melhor do que o modelo atual, porque ele Tem saberia muitos prefeitos, né? Exato, e ele saberia administrar melhor isso. Então, o Kassab veria vantagens. Outros que não são focados em colocar gente no executivo, não. Então, a dinâmica ia premiar alguns, e iria recompensar mais uns, e iria acabar punindo outros. O jogo tá aberto, mas ainda existiria o fundo e ainda existiriam as emendas. O que eu tô querendo trazer isso o fundo e a emenda se tornam baratos quando você muda de verdade a vida das pessoas. Eu tô falando de ganhos multitrilionários, quando comparados a alguns gastos. Emendas são 30, 40, 50 bilhões, dependendo do orçamento anual, e o fundo é 5 bi ao todo. Entendeu? Não gosto deles, mas se esse é o jogo, que esse jogo sirva de recompensa pros melhores.